Vou relatar isso de forma anônima. Moro em um bairro onde há vários conjuntos habitacionais de 5 andares. É um grupo de torres de apartamentos modestos que termina justamente em um barranco muito alto, que dá para uma estrada movimentada da cidade. Eu vivo no último prédio, ao lado desse barranco, que a cada chuva se desmorona mais. Até que, em muitas partes, o caminho atrás da grade já desapareceu. Antes, mesmo com menos de meio metro de largura, dava para caminhar por ali bem agarrado à grade, mas agora quase desapareceu completamente. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Bom porque não há mais ladrões que vêm por ali pular em nossos quintais e roubar as coisas que deixávamos do lado de fora. Mas ruim porque não podemos mais escapar. Ou seja, os jovens da área não podem mais voltar tarde para casa caminhando por aquele pequeno caminho. A grade até ficou flutuando em algumas partes, representando certo perigo se o desmoronamento continuar. Mas enfim, isso é outro assunto. Se estou sendo tão descritivo com este lugar, é porque será importante para a história. No trabalho da minha mãe, ela tinha algumas pessoas sob sua supervisão, já que era gerente de uma loja de roupas em um shopping da cidade. Em algum momento, uma garota começou a trabalhar lá, mas ela tinha um grande problema de convivência com os outros. Era uma péssima colega de trabalho, mas minha mãe tentava ajudá-la. Até que, em uma ocasião, infelizmente, a pegou roubando o dinheiro do caixa. Com isso, minha mãe teve que denunciá-la e demiti-la, mas a garota a ameaçou, dizendo que minha mãe se arrependeria e que seria melhor retirar a acusação. Minha mãe não aceitou. Conhecendo-a, sei que ela teria reconsiderado se a garota tivesse pedido de outra forma, mas sendo intimidada, ela não cedeu. A garota foi demitida e, da porta da frente, jurou vingança. Minha mãe ficou tão nervosa que não jantou e vomitou a noite toda. Quando fui ajudá-la, parecia que estava se afogando no banheiro. Notei que seu vômito era de um verde muito intenso, como se ela tivesse bebido tinta. Esse vômito começou a se repetir todas as noites, na mesma hora, e podíamos ouvi-la chorando de dor. Naquela época, mesmo sem acreditar em bruxaria e esse tipo de coisa, sabíamos que a garota tinha algo a ver com isso. Parecia que aqueles maus desejos poderiam estar afetando minha mãe. Ela ficou tão mal que pediu as férias que tinha pendentes para se recuperar. Além disso, seu chefe pediu que descansasse por mais uma semana, com a loja pagando para que ela não tivesse preocupações e se recuperasse completamente. Mas foi aí que, em vez de melhorar, ela piorou. Minha mãe começou a ver coisas. Ela dizia que um homem aparecia à noite, um ser sem carne, que dançava no seu quarto sem parar. Ela nos contava como ele fazia isso com os braços abertos para cima, de um lado para o outro. Minha irmã e eu pedíamos para dormir com ela, mas ela dizia que não queria que aquilo que sofria nos afetasse, que nos contaminasse. Tornou-se uma sensação tão angustiante para nós que começamos a sair à noite. Era horrível, pois isso nos fazia sentir fracos. Mas o estranho é que era só à noite. De dia, a casa era quase como uma casa normal. De noite, porém, sentíamos que havia algo ruim por perto. Um dia, minha irmã saía e eu ficava cuidando da minha mãe. No outro dia, era eu quem saía. Essa era a nossa forma de sobreviver a isso. Uma dessas noites, fui para a casa de um amigo, cuja mãe trabalhava à noite, então jogávamos videogame até de madrugada. De repente, recebi uma ligação da minha irmã. Ela disse que um dos nossos tios havia chegado com o padre para ver minha mãe, que perguntaram por mim e ela disse que eu estava dormindo no quarto. Ela disse que estavam no quarto da nossa mãe, que meu tio estava prestes a sair para buscar algo na farmácia e que eu deveria voltar o quanto antes para que não fosse surpreendido no estacionamento da entrada. Ela me disse para chegar por trás, pelo barranco. Eu disse que não conseguiria, pois já não havia espaço para caminhar por ali. Mas ela desligou na minha cara. Contei ao meu amigo que minha irmã acabará de dizer, e ele disse que, se tentássemos, seria possível, só que com muito cuidado. Ele já tinha passado por ali antes e se ofereceu para ir comigo. Estávamos apenas a algumas ruas do meu conjunto habitacional. Então corremos por alguns minutos até chegar ao barranco. Caminhamos ao lado da grade, mas, em poucos metros,
ficou impossível continuar. Tivemos que avançar colados na grade, tentando nos segurar nela, com medo de que a terra cedesse sob nossos pés. Assim avançamos, até que faltavam apenas uns 40 metros para chegar à altura da minha casa. Mas ali já não dava para avançar. O caminho terminava. Havia um buraco de 2 metros no barranco, mas, por alguma razão de engenharia, aquela grade não havia desmoronado. Havia 2 metros de grade flutuando, logo acima dessa parte. Havia meio metro de cerca de arame. Alguns vizinhos se organizaram para colocar essas cercas quando os roubos eram frequentes. Não impediam o ladrão de pular, mas dificultava muito escapar. Mas justo quando estava chegando ao outro lado do buraco, ele gritou para eu não avançar, pois havia algo do outro lado. Quando olhei para onde ele indicava, vi algo exatamente na altura do meu prédio. Era uma mulher de preto. Uma mulher dançando. Dançando exatamente como minha mãe dizia que o homem sem carne dançava em seu quarto. Eu estava prestes a cair. Então disse ao meu amigo que não podia voltar, que tinha que continuar avançando. Ele pegou uma pedra ou uma garrafa que estava jogada ali, não lembro bem, e lançou com muita força na direção daquela figura que dançava. Acertou. Aquela coisa se virou para nós. Em vez de correr colada na grade, se lançou em direção ao barranco. Mas não caiu. Descia pelo barranco quase como se fosse uma aranha. Com medo, meu amigo saiu correndo na direção contrária e eu, como pude, saltei para dentro do conjunto habitacional. Tive que correr para o estacionamento antes que me encontrassem. Quando entrei em casa, meu tio estava no quarto da minha mãe, assim como o padre e uma mulher que minha irmã disse ter chegado logo depois. Meu tio e a moça saíram só ao amanhecer. Como ninguém percebeu que eu não estava, não pude contar o que vi, nem me repreenderam por não estar em casa naquela noite. Não sei até hoje o que aquilo significava, mas ouvi a senhora dizer que enviaram um morto para minha mãe e que não podia tirá-lo, pois era algo mais complicado do que geralmente lhe davam. Minha mãe levou meses para se recuperar, mas eventualmente melhorou. Acabamos nos mudando daquele apartamento para um lugar próximo, mas longe daquele barranco. Sempre me causará muita intriga saber o que foi aquilo que vi. Ainda hoje, procuro por respostas. Meu pai sempre foi um homem verdadeiramente religioso. Para dar um pouco de contexto, ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Antagorda, e ao longo da vida passou por diversas experiências inexplicáveis. Hoje, venho compartilhar uma delas. Em um domingo, meu pai foi pescar com meu avô, seu tio e um amigo do tio. Como de costume, ele estava na margem do rio, concentrado em sua pescaria, até que meu avô avisou que já era hora de voltar para a barraca. Vale destacar que, para guardar os equipamentos, era necessário subir um morro que levava até o local onde os carros estavam estacionados e onde a barraca estava montada. Seu tio e meu pai vinham atrás do restante do grupo, enquanto ele carregava as varas de pesca. Foi então que algo estranho aconteceu. De repente, as varas começaram a ser puxadas para trás, como se uma força invisível estivesse tentando impedir sua subida. Não olhe para trás, disse seu tio em um tom baixo, mas firme. Apenas continue subindo. Meu pai sentiu um frio intenso na barriga, mas obedeceu, sem questionar. Cada passo se tornava mais difícil, como se algo estivesse puxando as varas e tornando a subida mais árdua. Finalmente, quando chegaram ao topo e deixaram a inclinação para trás, a curiosidade falou mais alto. Meu pai se virou, entre a vegetação densa, viu um cachorro preto de olhos brilhantes escondido. O mais estranho era que não havia nenhuma fonte de luz ali. Meu avô estava com a lanterna, na parte de trás da trilha. Não havia nada que pudesse iluminar. Mesmo assim, os olhos do animal brilhavam com uma intensidade sobrenatural, deixando claro que algo ali estava além da compreensão humana. Naquele instante, meu pai sentiu uma pressão no peito, como se o próprio ar ao seu redor tivesse ficado pesado. O medo o envolveu como uma névoa espessa. Seu tio, percebendo sua expressão de terror, segurou seu braço e o sacudiu. Agora que você viu,
Não dê as costas para ele. Caminhe devagar até a barraca e reze. Sem questionar, os dois começaram a murmurar orações enquanto seguiam cautelosamente em direção à barraca. A cada passo, sentiam aquela presença os observando, os seguindo. Era uma sensação sufocante, como se estivessem sendo caçados. Assim que chegaram à barraca, entraram apressados e fecharam a entrada. Do lado de fora, o vento começou a soprar com uma força estranha, sacudindo a estrutura com brutalidade. Meu avô, notando o nervosismo deles, perguntou o que havia acontecido, mas nem meu pai nem seu tio quiseram falar sobre aquilo naquele momento. Permaneceram em silêncio, rezando baixinho, até que tudo, finalmente, se acalmou. Na manhã seguinte, quando o sol iluminou o acampamento, decidiram voltar ao local onde meu pai havia visto o cachorro. No entanto, não havia pegadas, nem qualquer sinal de que um animal tivesse estado ali. O único vestígio que encontraram foi um cheiro estranho impregnado no ar. Um odor pesado e indescritível. Desde aquele dia, meu pai nunca mais olhou para trás quando sentia que algo seguia na escuridão. Obrigado por ler esta história e agradeço a todos que compartilham suas experiências aqui no canal. Amo cada uma delas. Essa história aconteceu na fazenda dos meus avós, no verão de 2018. Eu estava sozinho uma noite, já que meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, eu estava assistindo TV na sala de estar quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora, no milharal. A princípio, ignorei, achando que provavelmente era um animal. Isso foi até ouvir todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, você ouviria talvez uma vaca mugir de cada vez. Mas quando todas começam a mugir juntas, algo está errado. Algo ou alguém teria que assustá-las para fazer todas as vacas ficarem daquele jeito. Eu era a única pessoa na fazenda, então, claro, era meu trabalho ver o que estava acontecendo. Peguei meu casaco para sair, mas assim que estava prestes a ir, ouvi um mugido de vaca muito agudo, como um grito. Fiquei parado por um tempo, tremendo de medo. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Corri rapidamente para o quarto do meu avô, pois debaixo da cama ele sempre guardava algumas armas. Carreguei o rifle de caça dele e saí. As vacas ainda não paravam de mugir, então fui até o celeiro verificar. Não havia nada fora do comum, e todas as vacas ainda estavam lá. Até que andei mais para o fundo e percebi que uma vaca estava faltando no seu estábulo. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ela estava amarrada ali da última vez que a vi. Então, pensei ouvir um mugido agudo vindo do milharal, fora do celeiro. Saí. Enquanto caminhava em direção ao campo, juro que ouvi algo parecido com pessoas falando. Já estava cansado disso, então disparei 2 tiros para o alto. Tudo ficou em silêncio. As vacas ficaram quietas, e eu não ouvia mais nada vindo do campo. Isso foi até ouvir passos no milharal. Eu não sabia se tinha coragem de entrar no milharal, mas tinha que fazer isso de qualquer forma. Exatamente por isso que fazendeiros têm armas, e eu não podia simplesmente me esconder dentro de casa. Enquanto andava pela plantação, podia ouvir vozes sussurrando. A cada vez que eu avançava, as vozes ficavam mais altas. De repente, vi um homem vestido de preto a poucos metros à minha frente, de pé, olhando para mim. Eu não estava mentindo, estava pronto para atirar, mas ele não se moveu. Então, disparei mais um tiro para o alto, tentando assustá-lo, mas ele continuava imóvel. Ele começou a andar na minha direção, com os braços levemente levantados, como se dissesse para eu abaixar minha arma. Apontei minha arma para ele novamente, gritando para que fosse embora. Foi aí que percebi algo horrível. Eu estava cercado por pessoas vestidas de roupas escuras. Pelo menos 6 ou 7, e essas eram apenas as que eu conseguia ver. Quem sabe quantas mais estavam ali. Quando o homem se aproximou, percebi algo. Ele, junto com os outros, estava usando máscaras assustadoras. O homem parou de se aproximar enquanto eu começava a recuar.
Todos ficaram em silêncio por um momento. Não consigo explicar o medo que senti. Achei que seria morto. Foi então que começaram a entoar algo. Não conseguia entender. Parecia uma língua diferente, mas os cânticos soavam quase como uma música. Comecei a pensar se eles iriam realizar algum tipo de ritual macabro comigo. Aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que pude por algumas fileiras de milho. Quando fiquei sem fôlego, parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Ouvi um monte de passos e barulhos das plantações sendo movidas na direção oposta. Finalmente, os assustei. Corri de volta na direção da casa e parei. Vi algo no chão, e o que vi ficou comigo, me traumatizou. Havia uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Quis vomitar, e assim que cheguei de volta à casa, o fiz. Peguei o telefone fixo e chamei a polícia. Contei tudo à operadora da melhor forma que pude, e ela me disse que um policial estava a caminho. Logo depois de desligar, liguei para meus pais, explicando a situação e pedindo para me buscarem. Meu pai disse que estaria lá em 1 hora. Subi para o quarto do meu avô, tremendo, esperando o que parecia uma eternidade até finalmente ouvir um carro da polícia do lado de fora. Corri para fora em direção ao policial e nunca me senti tão feliz na vida. Contei tudo ao oficial, e ele vasculhou o celeiro e um pouco do milharal, onde encontrou a cabeça da vaca. Ele chamou uma equipe de busca depois disso, já que agora era uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, eu, junto com o primeiro policial, tivemos uma conversa com ele sobre tudo o que aconteceu. Felizmente, meus pais me levaram para casa depois disso. Meus avós levaram isso muito a sério, é claro, e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele, mas claramente estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício animal ou algo assim. Eu apenas tive o azar de estar sozinho em casa na fazenda que eles escolheram para isso.